Você pode estar indo ao supermercado hoje, está pagando a conta de energia, comprando um presente, fazendo até mesmo um pedido pela internet e sem perceber, deixando uma viagem inteira para trás. Pode parecer exagero da minha parte, mas a verdade é que milhares de brasileiros desperdiçam passagens aéreas todos os anos, simplesmente porque não entendem como funciona o universo das milhas. E o mais curioso é que a maioria acredita no maior mito desse mercado, que milhas são para quem viaja muito. Mas na realidade, você ganha milhas antes da viagem acontecer. E talvez essa seja a primeira grande mudança de mentalidade que eu quero provocar neste vídeo. Milhas não começam no aeroporto, ela começa justamente nas compras ali do dia a dia. E é muito mais simples entender esse universo do que parece. E principalmente, eu vou te mostrar como você pode reduzir drasticamente o custo da sua próxima viagem sem mudar o seu padrão de vida e sem sair comprando coisas apenas para acumular pontos. Porque quando você entende a lógica por trás, você percebe que não se trata de gastar mais, se trata de gastar de forma inteligente. Então, sempre que alguém escuta falar sobre milhas, imagina imediatamente uma passagem aérea. Mas existe um caminho antes de chegar nesse ponto. A verdade é que existem dois mundos diferentes que trabalham juntos. O universo dos programas de pontos, que são plataformas que acumulam pontos conforme você utiliza determinados serviços ou faz compras em empresas parceiras. E o segundo universo é o das companhias aéreas. E é para lá que esses pontos eles podem ser enviados e transformados em milhas. E é justamente essa diferença que muita gente nunca aprende. Porque pessoas costumam usar a palavra pontos e milhas como se fossem exatamente a mesma coisa, mas na verdade não são. Os pontos são como uma matéria-prima, as milhas são o combustível que permite emitir as passagens. E entender isso evita muitos erros ao longo do processo. Então, se eu tivesse de resumir todo o sistema de milhas em apenas uma frase, seria: compras do dia a dia viram pontos, pontos podem virar milhas e milhas podem virar passagem aérea. Esse é o fluxo. É muito mais simples do que parece, mas muita gente para no primeiro passo. Acumula ponto durante anos e nunca fazem a estratégia para utilizá-los da melhor maneira possível. Talvez você esteja pensando, porra, mas eu nem viajo tanto. E justamente por isso vale a pena aprender. Porque o acúmulo de ponto, ele acontece independente da frequência das viagens. Imagina todas as despesas que você já teria de qualquer forma. Mercado, farmácia, combustível, compras online, serviços. Algumas delas podem gerar pontos. E esses pontos, quando usados da forma correta, reduzem significativamente o custo das próximas viagens. Você não muda a sua rotina, você apenas muda o caminho que o seu dinheiro ele percorre. E existe outra crença muito comum, de que só se ganha milhas usando cartão de crédito. O cartão realmente ele pode ajudar, mas está longe de ser a única estratégia. Na prática, existem 4 caminhos muito utilizados por quem acumula milhas de forma inteligente. O primeiro passo são as compras em lojas parceiras. Muitas empresas possuem campanhas específicas em que determinadas compras geram uma quantidade muito maior de pontos. O segundo caminho são justamente os gastos normais no dia a dia que geram pontuação, sem mudar consumo, sem comprar por impulso, simplesmente continuar fazendo o que você já faz. O terceiro caminho talvez seja um dos mais interessantes, que são as famosas transferências bonificadas. E é aqui que muita gente perde oportunidades que são incríveis. O quarto caminho envolve os clubes de milhas. E eles podem fazer sentido em determinadas estratégias, desde que utilizados com planejamento. Perceba uma coisa importante: quem acumula milhas de forma inteligente dificilmente depende de apenas uma fonte. Ele combina estratégias e planejamento. Então existe um segredo que separa quem apenas acumula pontos de quem realmente consegue viajar pagando muito menos. Esse segredo não é gastar mais, não é ter o melhor cartão, não é comprar mais, é aprender a esperar. Porque no universo das milhas, paciência costuma valer dinheiro. Então imagina duas pessoas, as duas possuem exatamente a mesma quantidade de pontos. A primeira faz a transferência para transformar pontos em milhas assim que pode, e a segunda espera uma campanha promocional. Algumas dessas promoções oferecem bônus bastante interessantes sobre a transferência de pontos. Resultado, sem gastar um único real adicional, a segunda pessoa pode terminar com muito mais milhas. E isso faz uma diferença enorme na hora de emitir passagens. Então quem tem paciência pode multiplicar suas milhas sem aumentar os seus gastos. Quando ouvem falar em milhas, muitas pessoas pensam apenas em viagens, mas elas podem representar algo ainda maior: economia. Porque toda passagem emitida utilizando uma boa estratégia significa menos dinheiro saindo do seu bolso. E isso não significa que qualquer resgate vale a pena. Muito pelo contrário. Nem toda troca compensa. Antes de utilizar suas milhas, você tem que comparar, aprender a comparar. Quanto custa uma passagem em dinheiro? Quanto é que custa uma passagem em milhas? Qual é o valor que você está obtendo por cada milha utilizada? Essa simples comparação evita desperdícios, porque milhas também possuem um valor. E falando em desperdício, vamos conversar sobre os erros mais comuns.
O primeiro é deixar pontos expirarem. Muita gente acumula durante anos, depois descobre que perdeu tudo por falta de acompanhamento. Outro erro bastante comum é transferir pontos sem nenhuma promoção. Outro ainda é trocar milhas por produtos que normalmente oferecem um retorno muito inferior ao obtido com passagens. E talvez o maior erro de todos seja comprar apenas porque aquela compra gera pontos. Isso inverte completamente a lógica. As milhas, elas existem para recompensar um consumo que você já faria, nunca para incentivar um gasto que é desnecessário. Milhas são só um benefício, nunca devem ser motivo para gastar mais. E agora vem um assunto que sempre desperta curiosidade, o tal do cartão de crédito. Sem dúvida, um bom cartão ele pode acelerar bastante o acúmulo de pontos, mas existe um detalhe importante. Não existe um cartão perfeito para todo mundo. O melhor cartão depende sempre do seu perfil. Depende da sua renda, do seu volume de gasto, das suas frequências de viagens, dos benefícios que você realmente utiliza. Além da pontuação, muitos cartões eles oferecem seguros, proteção de compras, acessos a salas VIPs e diversos outros benefícios. Mas esse é um universo tão amplo que merece um vídeo exclusivo, porque escolher cartão apenas pela quantidade de pontos costuma ser um erro. No próximo vídeo eu vou trazer esse conteúdo. Talvez você esteja pensando, porra, por onde eu começo? Na verdade, começar é muito mais simples do que parece. Se cadastre nos principais programas de pontos, abra também cadastro nos programas das companhias aéreas, comece a acompanhar promoções, organize seus pontos e principalmente desenvolva o hábito de pesquisar antes de fazer qualquer transferência. Não tente aprender tudo de uma vez. Assim como qualquer investimento, milhas também exige conhecimento. Mas quando você começar, tente começar o mais cedo, porque começando antes você gera mais. Quero terminar esse vídeo aqui hoje fazendo uma reflexão. Pense em quantas compras você fez apenas este ano. Agora imagine que parte delas poderiam ter ajudado a pagar a sua próxima viagem. Percebe como a diferença não estava na quantidade de dinheiro, estava no conhecimento. E isso vale praticamente para todas as áreas das finanças. Quem entende as regras do jogo consegue aproveitar oportunidades que passam despercebidas pela maioria. Viajar sempre foi um sonho para muita gente, mas existe uma diferença enorme entre quem sonha com uma próxima viagem e quem se planeja para de fato realizá-la. As milhas não fazem milagre. Elas não substituem a organização financeira. Mas quando utilizadas da forma correta, elas podem transformar despesas inevitáveis em experiências incríveis. E aqui no canal da Sync, esse é exatamente o nosso objetivo, mostrar que inteligência financeira não serve apenas para aumentar patrimônio, elas também servem para aumentar a sua qualidade de vida. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque enquanto muita gente continua pagando o preço cheio sem saber que existe outro caminho, você pode aprender a fazer seu dinheiro te levar cada vez mais longe. Nos vemos no próximo vídeo. Boa viagem e bons investimentos.